Olá, caríssimos! Hoje vou comentar sobre este grande livro, Capital Moral, do Royal Kuiper. O Kuiper, para quem não sabe, né, ele é um historiador, filósofo, professor universitário holandês, político também. Né, de 2007 a 2019 ele foi membro do Senado holandês, ele foi um dos sucessores aí do Egbert Schirmer. E então você já percebe, né, que ele vem dessa linhagem aí da filosofia reformada, né? Então ele é professor, inclusive, dessa disciplina de ensinando filosofia reformada, teologia reformada, em diversas universidades lá na Holanda. E o doutorado dele foi na área de história. Então é um livro assim que é muito bem embasado sociológica, histórica, teológica e filosoficamente. É um livro assim que realmente quem é dessa área, por exemplo, eu sou da área de história e eu percebi muitas ideias, muitos autores que ele menciona, tanto autores seculares, né, quanto autores cristãos. Ele critica, né, ele faz uma análise crítica muito interessante. Então, realmente você tem esse contato, né, você gosta dessas pegadas de que eu mencionei, teologia, sociologia, história, filosofia, você realmente vai gostar, porque é um livro assim que já nasceu clássico para mim. Né? Ele é de 2009, né, ele originalmente, e aí foi traduzido pela editora Monergismo em 2019. Tá? Então é um livro que realmente já para figurar entre os clássicos mesmo. Né? O objetivo dele, então, você já pode ver até pelo subtítulo, né? O poder da conexão da sociedade. Esse capital moral é o que o Kuiper ele quer resgatar novamente. Né? Então, mais ou menos assim estruturada. Né? Ele primeiramente são três grandes partes, né, dividido em vários capítulos, onde ele vai primeiro, a primeira parte, mostrar essa modernidade, né, mapear a modernidade, quais são os problemas, a grande transformação, porque foi passando essa modernidade, a crise de valores. Né, é uma sociedade de risco, né, uma sociedade que ela tem uma crise de confiança muito grande, que a gente está pensando, né, então indo para a pós-modernidade também. Né, e aí ele vai mostrando os encantamentos utópicos que se tem, né? Ideias seculares para tentar evitar esses problemas, né? E isso, na verdade, vem trazendo muito mais problemas, porque essa ausência de valores. Né? Depois ele vai falar sobre como que caminha para formar, depois eu vou falar mais detalhadamente algumas coisas que eu gostei, mas depois, numa segunda parte, ele vai é, desenvolver essa ideia da formação do capital mesmo, a formação do capital moral. Né? E aí vai mostrando, né, estruturas, as práticas morais, para daí chegar no final, na última parte, ele falar sobre o bem comum e as estruturas que são necessárias, como família, amizade, a relação, né, entre pais e filhos e tal, e também a ação social, como que se dá a ação social a partir dessas ideias, desse resgate do capital moral. É, para o Kuiper, aqui então, ele considera quanto mais rica uma sociedade em termos de capital moral, quanto mais ela tiver isso, mais rica ela for nesse nível de capital moral, mais ela terá, mais forte vai ser a coesão e também mais forte vai ser a busca por valores sociais significativos e a realização desses valores significativos na sociedade. Né? Então, quanto mais rica em termos de capital moral, mais rica ela vai ser em bem-estar social também. Isso é muito interessante. Né? Então, a gente não deve mais pensar isso que ele vai defender ao longo de todo o livro, né? E não podemos mais pensar de uma perspectiva de contrato que evoca muito uma noção individualista, né? Mas sim uma noção de pacto, que é o que ele vai defender ao longo do livro, né? Que evoca solidariedade, confiança social, estabilidade e segurança. Né? Então, porque nas sociedades pós-modernas, o processo de conexão ele é perturbado. Então a gente vê que, apesar de a gente viver numa era muito interconectada nas redes sociais, né, e tal, de fato o que a gente vê é uma desconexão muito grande, uma sensação de solidão, uma sensação de falta de sentido, e precisa ser resgatado isso. Né? O que é capital moral? Como é que ele define capital moral? Então, para o Kuiper, é
a capital moral é a capacidade, tanto individual como coletiva, de estar junto ao próximo, junto ao mundo, de uma forma preocupada. Né? Então, e essa definição é basilar. Então, essa definição é que ele vai expandir ao longo de todo o livro. Né? Então, a capacidade de estar junto ao próximo, de pensar no próximo, de pensar no mundo, de uma forma preocupada. Né? Quer dizer, o que é forma preocupada? Né? Pensar responsavelmente. Né? E aí, quando você está pensando dessa forma, você vai ancorar suas práticas em várias esferas. Na educação, como que é pensar do ponto de vista do capital moral na educação, mas também nas atividades econômicas, nas atividades políticas, né? Na gestão do meio ambiente também ele vai mostrar isso. Né? Então, quando a gente coloca essa pensar no próximo, pensar no mundo de maneira preocupada, a gente também vai ter um melhor desenvolvimento, desenvolvimento de valores, né? Como harmonia social, como empatia, como respeito, e a gente vai ter um bem-estar maior. Então, para ele, para o Kuyper, o capital moral ele aponta para a força de conexão da sociedade, né? A capacidade de permitir que as pessoas e seus laços se satisfaçam completamente e se voltem para uma cooperação mútua em busca do bem-estar público. Então, uma sociedade que ela cuida bem desse capital, com o bem comum, ela sabe utilizar os valores morais mais altos da sociedade e realizá-los em práticas sociais. Né? Então, isso acaba transparecendo na forma como se pratica socialmente, né? Como se age socialmente. Então, para isso, ele vai se apoiar, né, em autores para pensar, né, essa teoria do capital moral. Ele vai se basear em autores como Abraham Kuyper, né, com a ideia de soberania das esferas, o próprio Hermann Doiver também, com os aspectos modais, né, e sem deixar de utilizar autores como Alasdair MacIntyre, Hannah Arendt, Martin Buber, Charles Taylor, que são autores que vão aparecendo ali entre muitos outros. Né? Então, parte aí dessa teologia e filosofia reformacional, né? E com uma pegada bem comunitarista. Depois eu vou até mencionar um pouco mais isso. Né? Então, assim, no início ele já começa descrevendo o que é essa sociedade pós-moderna e que ele entende como uma sociedade do desprendimento, uma sociedade que não tem mais laços muito fortes, nem, né, a gente vê aí uma sociedade líquida, né, ele também chama o Bauman, muitas vezes, Zygmunt Bauman, para pensar que é uma sociedade que os vínculos estão se esmorecendo, né, se dissolvendo muito rápido, as pessoas não têm mais essa relação forte. Então, as pessoas são desprendidas tanto dos relacionamentos, como também da natureza, como também dos recursos. Né? Então, ele gasta 3 capítulos descrevendo a modernidade. Né? Depois, nesses 3 capítulos, ele fala as visões utópicas, a alienação do homem com relação ao mundo, que o homem perde as noções de moralidade, e um processo bem forte, ele vai analisando esse processo bem forte de individualização. Depois ele vai, né, na segunda parte, aí abordando o capital moral que vai se concretizando, né, em práticas sociais. Então, para ele, né, tem uma diferença bem grande entre pacto e contrato. Né? Que o contrato é aquela coisa que eu faço porque eu não confio mais em você que você vai cumprir a sua palavra. Então, eu faço um contrato. Né? Vamos selar um contrato que você pode ser punido na forma de lei se você não cumprir esse contrato. Então, é uma sociedade bem desconfiada. Né? Não tem um grau de confiança muito grande. Já o pacto é um grau de uma sociedade que tem uma confiança muito maior, tem uma relação com as pessoas, faz uma promessa com as pessoas, eu vou fazer a promessa de cuidar de você, de me ocupar de você. Né? E isso gera uma sociabilidade maior e gera um pensamento maior de bem comum. Então, daí depois, na última parte, né, ele vai falar sobre como que o capital moral é adaptado nas estruturas de parceria, de fraternidade, de família, de Estado e comunidade pública. Né? A ação na esfera pública é uma preocupação dele bastante, tem alguns capítulos aí para falar sobre isso. Né? E também como que pode se propagar o capital moral na sociedade civil. Né? Na sociedade que se importa com o outro. Né? A gente viu aí nos casos do Rio Grande do Sul
que as pessoas esboçaram esse capital moral, né? Estão demonstrando muito fortemente que existe esse capital. Às vezes precisa dar uma acordada, uma balançada nas pessoas para elas verem a força que tem esse capital moral. Então as pessoas começaram a apoiar bastante, ajudar, fazer doações, se preocupar mesmo com o sofrimento do próximo, com o sofrimento das outras pessoas lá no Rio Grande do Sul. Então você viu que faz a diferença, né? Quando a sociedade se junta para pensar comunitariamente, para pensar no bem comum. Quero chamar atenção para algumas partes assim que eu gostei especificamente. Então, por exemplo, ele fala assim que o indivíduo pós-moderno está terrivelmente sozinho e terrivelmente infeliz. Então, por quê? Porque esse indivíduo ele está privado de um pano de fundo para a sua existência, está privado de contextos que deem sentido à vida. Então, ele é um ser solitário, né? O século da solidão, título de um livro, e ele expulsa o outro, né? Também um título de um livro do Byung-Chul Han, né? Expulsa o outro, não se preocupa, não tem mais rituais para se basear, não tem mais alicerces para se basear. Então, lógico que ele vai ficar sozinho e infeliz, porque não tem nada, tem sentido, né? Então, a gente tem que pensar não só as relações, isso é a riqueza do livro, que não é só as relações com os outros, mas também uma relação com a natureza, com o mundo, né? E a gente tem uma concepção, o que é irônico, uma concepção materialista. Até muitos cristãos têm isso. Você percebe que os cristãos têm uma visão materialista do meio ambiente. Eles olham o meio ambiente como um recurso disponível só, não um lugar que ele tem que cuidar, um lugar que também aponta para a transcendência do seu Criador, né? Então a gente não analisa dessa forma, né? A gente analisa de um ponto de vista instrumental. Tanto as pessoas, né, o outro, como a natureza. Então não tem aquele relacionamento eu-tu, né, evocando aqui Martin Buber, né, mas eu-isto. Né, eu estou olhando para as pessoas como um isto, estou olhando para a natureza como isto, para os animais como isto, com as outras coisas como um objeto, né, e não com um relacionamento profundo que deve ser buscado. Né. Então, nesse tema, né, de que o capital moral é se preocupar com o mundo e com as pessoas, ele fala assim, se você tiver aí com o seu livro anotado, aí na página 134 dessa edição, aqui, ele fala assim, o homem recebe um chamado para uma existência preocupada e responsiva. Quer dizer, ele tem que se preocupar de maneira responsável e também responder com isso. Não é ficar de braços cruzados, ele também tem uma resposta. Então tem que se preocupar e agir também dentro da sua capacidade, dentro da sua esfera de possibilidade de atuação. Então ele fala assim, o Kuyper, ser humano é assumir para si a missão de preocupar-se com o mundo. Né? Se a gente não se preocupa com o mundo, não se preocupa com as pessoas, isso não é ser humano, isso é uma outra existência, outra coisa. Então, o ser humano, ele é um homem cuidador. O ser humano, ele é alguém cuidador. Tem até um capítulo, um dos capítulos que eu mais gostei, que ele chama isso. Então, tem até uma citação que eu quero ler aqui para vocês, que está nesse capítulo, que ele fala assim, ao aceitarmos esse ponto de partida do homem como cuidador, então a interpretação de Heidegger da preocupação humana com o mundo inverte-se diametralmente, e a tarefa passa a ser o amor pela vida. O medo dá acesso ao nada, o amor dá acesso à experiência da vida como um princípio criativo, como uma existência que milagrosamente brotou da completude de ser, ou seja, brotou da própria vida. Não se trata, pois, de algo que surgiu do nada e que não possui sentido. Quando João, o evangelista, diz que o amor lança fora todo medo, por meio desse amor, o homem passa a conhecer um outro tipo de transcendência, uma transcendência que antecede ao eu. É nisso que está a face de Deus. Né? Então, a vida é uma dádiva e a gente precisa, então, abraçar o outro, abraçar esse mundo e amar. Né? Amar o próximo, amar o outro como a mim mesmo. Esse é um mandamento que nós cristãos não temos seguido à risca. Né? E que ele chama, o Kuyper está chamando aqui, que tem que ser uma coisa que tem que ser jogada para a esfera pública, esse amor. Né? Então aqui, por exemplo, ele menciona nessa parte o Miroslav Volf, né? naquele livro Exclusão e Abraço, que é um autor que está pensando, o Volf está pensando na esfera pública também, onde ele fala disso de abraçar, né? De abraçar o mundo, de abraçar os relacionamentos. Né? Então é interessante que
aqui, né, ele coloca o compromisso amoroso para com o outro. Né? Já na Bíblia ele vai mencionar que nós temos uma antropologia relacional. A Bíblia é um relacionamento, não é um manual. É um livro que mostra que Deus se relacionando com o seu povo. Então, isso também nós temos que nos relacionar e nós temos uma responsabilidade com a criação, com toda a criação. Né? Mas, na modernidade, isso tem sido dificultado pela visão do contrato. Né? A sociedade não tem mais confiança e precisa desses contratos, né, para funcionar. Então, a gente deixou de lado e a gente não está mais nessa perspectiva pactual, né, de que a gente aceita o outro, estabelece uma relação eu-tu, uma relação sagrada e moral de reciprocidade com o outro. Isso torna muito mais funcional a sociedade. Né? Então ele vai criticar, por exemplo, o John Rawls, né? Rawls, que é um dos grandes falou bastante sobre liberdade, né, sobre direito, e ele aponta as limitações do Rawls. Na verdade, surge todo o movimento comunitarista em resposta ao John Rawls, né, que coloca uma ideia de um véu de ignorância para tentar acabar com as desigualdades. Então, se as pessoas pensassem no sentido não egoísta, né, de tirar todos os seus status social e tal, e eu começasse a julgar o que é melhor para a sociedade inteira, segundo Rawls, as pessoas assim teria uma sociedade melhor. Mas isso é impossível, né? A gente tem os nossos contextos, nós viemos de um contexto. E, na verdade, a visão do Rawls acaba levando a um egoísmo, um individualismo muito forte e, né, as pessoas vão pensando em si mesmas, né? O que é melhor para mim? É isso que a gente acaba vendo nas sociedades hoje, né? Os políticos entram lá e qual que é melhor para mim, qual que é melhor para o meu grupo? Não pensa no bem comum. E a gente tem que reverter isso. Tem que criticar o Rawls e pensar de maneira comunitária. E pensar de maneira a pensar no bem comum, pensar no próximo, né? De maneira relacional e recíproca, né, com as pessoas. Ele fala assim sobre o papel fundamental da família, é muito bonito essa passagem aqui, inclusive, mais para o final do livro, onde ele vai dizer, né, que, olha só que bonito aqui, ele falando sobre parentalidade. Eu vou citar aqui, na página 210. Pais e mães que ganham filhos geralmente consideram isso um grande milagre. O nascimento de criança está entre os momentos mais especiais da vida de um ser humano. Né? Vem algo completamente novo. Então a gente tem que encarar a vida, a família, como uma dádiva que a gente recebe. E essa dádiva, ela nos faz a gente se preocupar com o mundo. Né? Quando a gente tem filho, a gente começa a se preocupar com o mundo. Que mundo que eu vou deixar para os meus filhos? Né? Eu me preocupo com a educação, que educação que os meus filhos vão ter. Eu me preocupo com o mundo. Né? Então é por isso que é muito bonito, né, e muito sagrado o papel da família, até para a sustentação da sociedade, mas também para pensar a sociedade, para pensar pessoas que estão pensando no bem comum, que estão pensando, né, como uma comunidade moral. Né? Então ele fala só uma sociedade como uma comunidade moral, ela se apoia essa comunidade moral se apoia na promessa da preocupação e na fidelidade comunitária. Né? Então eu faço esse pacto com as pessoas, vou cuidar. Né? Então, assim, ele fala, apesar de falar que surgem, né, na comunidade esses valores, mas eles também precisam, a capital moral precisa ser desenvolvida e sair do contexto local. Começa no local, mas sai também. Tem que ter um esforço, e ele vai falando isso nessa teologia pública, nessa sociologia pública, né, se a gente pode falar assim, ele nos chama a gente também buscar estabelecer relacionamentos interligando várias práticas e vários ambientes, né, em várias esferas, na educação, na política, né, pensando no meio ambiente. Né. Então é extremamente importante isso para a gente contornar o atual desprendimento, que as pessoas consideram, então, né, se desprender, consideram que não tem coisas que elas têm mais uma conexão muito forte. Então precisamos retomar essa conexão. Então, essa sociedade do desprendimento para o Kuyper, que a gente vive hoje, né, aponta para uma deficiência moral, social muito grande. Aquela pergunta, ou a resposta do Caim, né, que sou por acaso guardião do meu irmão, que ele responde para Deus, ecoa até hoje. A gente precisa pensar, sim, nós somos guardiões do nosso irmão, nós temos que se importar com os desfavorecidos, com os mais que estão sofrendo mais, que estão em áreas
de risco, e a gente precisa pensar em tudo que a gente faz desse ponto de vista, né, pactual. Então, se a gente for elaborar políticas públicas, a gente tem que pensar isso. Não pode pensar só no nosso grupo, só em nós. A gente tem que pensar no bem comum. Claro que é um desafio bem grande, né? A gente tem muitas dificuldades e quando a gente está na esfera pública, a gente tem, né, que conversar com as outras pessoas, dialogar com as outras pessoas. Mas a gente tem vários níveis de esfera pública, né? Comunitário, né, no seu bairro, na sua rua, mas na sua cidade, depois, né, no seu estado, no seu país. A gente tem que pensar dessa forma, né? E então, é um grande chamado aqui do Kuyper a gente resgatar esses valores morais. Tá? Então, um livro assim que é teórico, mas também é prático, e indica alguns caminhos a serem seguidos. Eu acho que é um livro que tem que ser lido por todo mundo, né, por sociólogos, historiadores, engenheiros, né, que estão às vezes construindo coisas, interferindo, né, de alguma forma na vida das pessoas. Esse livro tem que ser lido para a gente pensar em como a gente pode ser melhores pessoas, como é que a gente pode, como é que a gente pode viver sem que não tem como a gente viver sem pensar no transcendente, né? É um livro profundamente cristão, né? Um livro que mostra como o cristão pode e deve, né, participar da esfera pública, mas também fazer diferença nas suas conexões, qualquer conexões que seja, dentro de casa, na sua família, na sua comunidade. Né? Então é um chamado de resgate por esse capital moral. É um livro, né, que já nasceu um clássico. É um livro assim que realmente está entre dos melhores que eu li na minha vida. Demorei para ler, não sei por que eu demorei tanto para ler, é um livro que na minha formação faria muita diferença, né? Apesar de ele foi traduzido em 2019, né? Mas eu senti falta durante a minha formação em história, né, graduação, mestrado, doutorado, de ter autores que criticam, né, esses autores de uma crítica, não uma crítica sem base, né, mas uma crítica muito bem embasada, né, mas que às vezes a gente acaba aceitando e vê que muitas dessas práticas seculares, muitos desses autores seculares, eles têm algumas coisas boas, mas muitos eles vão para um lugar, para soluções sociais que deixam muito a desejar. Então aqui a gente tem um grande diagnóstico e um excelente prognóstico, né, de aplicação que a gente pode reformar as nossas sociedades, que a gente pode reformar os nossos relacionamentos e reconectar realmente as pessoas. Tá? Então fica a sugestão desse livro, como eu disse, que já nasceu um clássico.